Bom dia para quem for de bom dia, boa noite para quem é de boa noite, boa tarde para quem está assistindo e ouvindo a gente à tarde. Está começando o nosso Pod Jovem. E antes da gente apresentar a nossa ilustríssima convidada de hoje, peço para que você se inscreva no canal. Onde você estiver assistindo, onde você estiver ouvindo, se inscreve aí, clica aí no sininho para poder acompanhar o nosso trabalho. Agora, roda a vinheta. Pod Jovem! 3, 2, 1. Bom dia para quem for de bom dia. Hoje temos uma convidada incrível, uma convidada ilustríssima. Hoje temos uma pessoa muito especial. Ela que é uma jovem artista conquistando seu espaço no mundo da dança, do cinema e do audiovisual. Seja muito bem-vinda a Eloá. Salve, salve, Eloá. Belezinha? Oi, bom dia. Muito feliz de estar aqui, vocês terem me chamado. Que isso, tamo junto. Seja muito bem-vinda ao Pod Jovem. Tá tranquila? Tô nervosa, primeira vez que eu participo de um podcast. Ótimo, espero que venham muitos outros aí. No começo da sua carreira, que você já fez um monte de coisa. E eu já começo assim te perguntando, de onde vem Eloá? Eu moro em Arthur Alvim, na Zona Leste de São Paulo. E é isso, tipo, atualmente eu moro em Arthur Alvim, mas eu cresci... Assim, eu cresci um pouco... Nasci na Vila Carrão, aí eu fui morar em Arthur Alvim quando eu tinha uns 9 anos, 8 anos. Aí, desde então, eu moro lá. Agora eu tô com 20. Ótimo. E 20 anos e já tem um currículo extenso de um monte de coisa que você fez e faz. E como começou essa carreira de Eloá? Então, eu gosto de pensar que, tipo... O primeiro contato, assim, que eu tive com a arte foi na minha casa, com o meu pai e com a minha mãe. Minha mãe sempre teve uma ligação muito forte com o samba e com a música, com o rap. E meu pai era DJ. Então, desde pequena, eu tive muito esse contato com a música. Aí, quando eu cresci, tinha uns 8 anos, era criança ainda, minha prima começou a fazer dança na Escola de Dança de São Paulo. Aí eu falei assim, nossa, mas que legal. E, tipo, eu sempre fazia aula de balé enquanto meus pais iam trabalhar. Aí eu falei assim, vamos tentar? Aí, nisso, eu entrei na escola de dança. Entrei lá com 9 anos, me formei com 18 anos. Caraca! Fiquei lá 9 anos. E esse foi um dos meus primeiros contatos, assim, com a arte, sabe? Tipo, não... Só na brincadeira, tipo, profissional mesmo, ter uma formação. Foi na escola de dança. Aí, depois que eu concluí meus estudos na escola de dança... Em 2024, ano passado, eu fui pro Instituto Criar. Calma. Você já tá correndo demais. Já tá correndo muito. Então, assim, você já... Rápido. Você fazia o ensino médio junto com a Junto escola de dança. Junto com a escola de dança. Eu não sabia, eu descobri agora com você, que existe, então, uma escola só pra dança. Existe uma escola de dança, a Escola de Dança do Teatro Municipal de São Paulo. Caraca. Ela é uma escola totalmente gratuita. Ela é feita por edital. Então, as crianças vão lá, fazem o teste, sai no Diário Popular e aí você estuda lá, 9 anos. Caracas. Totalmente gratuito. Na minha época não tinha, mas uma coisa que é muito bom que agora tem, eles ainda ofertam uniforme. Olha. Sapatilha de ponta, colã, meia calça. E acho que foi um espaço muito importante para o meu desenvolvimento artístico. Mas assim, é uma escola horário integral ou não? É junto com o ensino médio? Então, assim, quando eu tava no primeiro período, que foi tipo do primeiro até o 5º ano, era de manhã. Então, faz muito tempo também, eu não me recordo se eu entrava às 6 e pouca ou às 7 horas. Mas eu lembro que começava de manhã e acabava às 11h50, 11h30, aí eu saía de lá e ia direto pra escola. Era o tempo de você correr pra ir pra escola. Era o tempo de eu correr pra ir pra escola. E, tipo, a minha mãe me buscava, ou eu ia sozinha também de metrô, ia comendo no metrô, ia comendo no carro, aí eu ia pra escola regular. E depois, quando vai pro ciclo profissionalizante, que é do 6º ao 9º ano... Eu ia pra escola de manhã e aí eu ia pro balé à tarde. Aí eu entrava no balé às 3 horas da tarde e saía às 8 horas da noite, do 6º ao 9º ano. É muito bom a gente propagar também, né? Toda essa... divulgar a escola de dança, porque até então eu não sabia que existia. Eu estudei na ETEC de Artes como canto e lá foi o primeiro lugar que eu soube que existia um curso de arte, um curso de dança específico e gratuito. Sim. Lá era um curso técnico. Então, na escola de dança é um curso extensivo, desde a base até o profissionalizante. Sim, e é uma coisa muito importante de se ter acesso, porque por ser um local público, é onde as pessoas mais deveriam acessar, né? E por não ter tanto essa divulgação, não ter tanto esse chamamento, acaba que fica um lugar, tipo, meio excluído para nós.
é um local de difícil acesso. Então, eu acho que, tipo, propagando é como a gente faz pra ter mais pessoas como nós lá. Sim. Que mesmo assim, mesmo sendo um local público, a gente sabe ainda que a dança é muito elitizada. Sim. Então, tem que chamar o nosso pessoal pra ir pra lá. Eu conversei aqui recentemente com o Thiagson. Você já ouviu falar do Thiagson? O Thiagson, ele é um professor da aula de música, da aula de história da música, só que ele fala sobre a história do funk. E aí ele estudou música, ele é doutorado em música, só que é isso, assim, ele fala que dentro das faculdades de música também existe todo esse pensamento eurocentrado de que a música tem que ser daquele jeito, daquela métrica, bonitinho, e que existem coisas que não são consideradas música, e que não são consideradas coisas para se levar numa faculdade. Sim. E eu acredito que na dança também tem todo esse pensamento eurocentrista de pessoas negras, pretas, não podem sentar lá para poder assistir alguma coisa. E só existe aquele pensamento clássico, né? E aí, falando sobre isso também, a gente vai falar daqui a pouco sobre os seus trabalhos lá. E você também, depois que saiu de lá, foi para o Instituto Criar. Sim. E aí, lá no Instituto Criar, antes de mais nada, assim, a gente já conversou com uma pessoa do Instituto Criar, que foi a Yasmin. Você conhece a Yasmin? Sei, acho que eu sei quem é Yasmin. Ótimo. Se não sabe, depois assiste lá o episódio com a Yasmin. Ela fala um pouquinho sobre o Instituto Criar. Mas o que é o Instituto Criar para você? Cara... Tô mexendo muito? Não, tá um pouco fora aqui. A gente tá perdendo um pouco de áudio, tá? Mas pode continuar. Volto na pergunta? Não, pode ser a resposta direto já. Cara, o Instituto Criar, pra mim, foi um espaço de muitas descobertas que eu tive, de coisas que eu queria, mas eu não sabia como realizar. Eu acho. E foi um lugar que eu tive contato com muitas coisas que eu nunca tinha tido, equipamentos que eu nunca tinha tocado, aulas que eu nunca, tipo, nem imaginei. Descobri formatos, porque, assim, da dança pro cinema, tipo, eu acho que uma coisa que eu vi, assim, muito, é muito próximo, não é tão distante. A mudança do palco da dança pro palco do teatro, palco do cinema, da tela, é algo muito próximo. Então, eu acho que o que me deu essa facilidade pra entender sobre o audiovisual foi a relação, tipo, do meu corpo com a plateia. Então, foi algo, tipo, de não ter vergonha, mas sim de descobrir. E o Instituto Criar foi um lugar que me deu muito espaço pra me descobrir ainda mais como artista e descobrir coisas que eu não é que eu não sabia que não gostava, mas é que eu não sabia que havia possibilidade de eu fazer. A possibilidade de eu descobrir lugares que eu nunca imaginei que eu conseguiria ocupar. Porque nunca chegou pra gente, né? Sim. Eu imagino assim, a gente assistia uns filmes e apareciam os créditos lá. E você fala, tá, e como é que eu posso estar naqueles Como que eu tô créditos, aí? né? Como é que eu chego nessa base? E o Instituto Criar, então, ele traz isso pra vocês, né? Sim. Caramba, cara, que incrível essa visão sua do Criar. Eu descobri também que o Criar, ele tem toda uma bolsa de incentivo. Então, assim, não é pouco. É muito bacana isso. E como que você conheceu o Instituto Criar? Então, eu falo pra todo mundo que a maneira que eu conheci o Criar foi muito engraçada. Porque quando eu entrei lá, eu falava com as pessoas, como que você começou aqui? Meu primo, meu amigo, alguém fez. E eu não conhecia ninguém. Eu não conhecia nada. Eu lembro que, tipo assim, eu tinha me formado em 2023 em dança e eu precisava trabalhar. Porque, tipo, durante a minha formação em dança também, eu sempre fazia vários bicos, assim, em algum lugar. Eu sempre, tipo, arranjava uma maneira de trabalhar. Mas aí, depois que eu acabei, eu falei assim, cara, eu quero fazer arte, mas como que eu vou me manter disso? Tipo, agora eu já tenho 18 anos, eu não posso mais ficar sem trabalhar. Tipo, não trabalhar não é uma opção. Sim. E aí, eu lembro até que no meu último ano da escola de dança, que começou a surgir minha vontade de fazer audiovisual, de fazer cinema. Que aí, nesse último ano, eu lembro que eu fiz um documentário junto com as minhas colegas de classe do nosso último ano na escola. E foi muito legal. E eu fiquei, tipo assim, mano, que legal. E aí, ao mesmo tempo, como era só a gente não sabia fazer as coisas, assim, não tinha esse conhecimento técnico, a gente que fazia tudo. Aí, tipo, uma gravava, aí outra tinha uma câmera, aí outra roteirizava, aí a outra editava. Eu lembro que eu editei, tipo, uma semana antes da formatura. Aí eu falei assim, tá, eu acho que eu gosto disso, eu acho que eu sou boa nisso. E eu também editava muitos vídeos meus dançando. Como que eu faço pra trabalhar? Como que eu faço pra ganhar dinheiro? Aí eu comecei no Google, cursos de audiovisual. Aí eu já vi lá, a faculdade. 4 mil reais, 5 mil reais. Aí eu, meu Deus, o que eu vou fazer? E aí, como tem esse negócio do algoritmo, eu procurando um monte de lugar pra estudar. E aí aparece uma propaganda no Instagram, Instituto Criar de TV, Cinema e Novas Mídias. Aí eu
Ah, da hora. E eu vi lá uma bolsa de um salário mínimo. Aí eu falei, essa é a minha hora, eu vou receber pra estudar, é isso que eu quero. Aí eu entrei no site e tinha que ter um... Ai, não lembro se é o termo aliado social. Tinha que ter um aliado social. E o aliado tinha que ser alguma instituição que fosse parceiro do Criar ou alguma pessoa que já fez Criar. Aí eu fiz assim, mano, eu não conheço ninguém, eu não... Nossa, O que eu vou fazer? Aí eu entrei no Instagram do Criar, fui nas pessoas que o Instituto seguia, aí eu fui procurando lá, tá? Vou procurar alguém mais ou menos da minha idade, mais ou menos parecido comigo. Aí nisso eu encontrei um Instagram de uma menina. Aí eu mandei mensagem pra ela, falei assim, nem segui ela nem nada, pedi pra seguir. Eu falei assim, cara, meu nome é Eloá, eu vi negócio do Criar, tenho muita vontade de tentar, contei minha história. Aí ela falou assim, cara, eu te indico. Aí ela me mandou o link, eu me inscrevi, e aí, tipo, nem eu acreditava que eu iria passar. Aí ela mandou o link, eu me inscrevi, aí em dezembro, janeiro, falaram pra eu entregar os documentos. Aí eu falei assim, tá bom, então agora eu tenho 1 ano pra estudar e trabalhar, agora tá safe. Aí eu comecei lá no Criar. Não, eu adoro essa frase, agora tá safe, agora tá suave. Caramba, cara, que legal. E aí eu te pergunto também, você dentro do Criar, você conseguiu juntar as suas 2 paixões? Consegui. Foi uma coisa que eu tinha muito medo. Porque, como eu falei pra você, a escola de dança era uma escola pública. Então, ao mesmo tempo que, tipo... Tinha pessoas como eu, tinha pessoas de uma realidade totalmente diferente. E isso, durante o meu último ano e durante o Criar também, foi um grande dilema que eu enfrentei. Porque, tipo, eu vi amigas minhas fazendo intercâmbio e viajando pra Europa pra dançar. Enquanto eu não, tipo, conseguia fazer uma aula. Porque eu precisava trabalhar, ou eu precisava ir pro curso, eu precisava estar fazendo alguma coisa. Então, o que eu falo da dança é muito elitista, é que a dança é uma arte, assim, muito egoísta. Que você se doa 100% e, às vezes, não recebendo tanto retorno. Principalmente no Brasil, sabe? Pra você conseguir dinheiro dançando, é muito difícil. É muito difícil. Então, aí, assim que eu me vi nesse dilema, eu falei assim, cara... Tipo, ao mesmo tempo que aqui nessa escola tem gente pobre, igual eu... Tem gente que tem muito dinheiro e vive numa realidade totalmente diferente. E que não precisava estar aqui. Com todo respeito, assim. Quando o negócio é gratuito, você vê uma galera elitista que tem grana, e você fala, mano, essa galera tem condições de pagar um outro lugar. Sim. E aí eu lembro que eu falava com a minha mãe, eu falava, tipo, cara, mas eu quero isso, eu quero dançar, eu quero viajar. Só que, tipo, não dá. E aí foi nesse momento que eu fui me procurando em outras artes. Falei assim, tipo, cara, eu sou artista, eu quero trabalhar com arte, eu preciso trabalhar com arte. E como que eu vou mesclar as 2 coisas e trabalhar ao mesmo tempo e conseguir ajudar na minha casa? E aí foi o momento que eu encontrei o Criar e eu sempre fui com um foco assim, tá? Eu tô fazendo cinema, eu gosto de cinema, eu gosto de audiovisual, mas eu não posso esquecer, tipo, o que me trouxe até aqui, que foi a dança. Então eu não posso me desvincular disso. Então, por isso que hoje em dia, nos trabalhos que eu faço, nas propostas que eu faço, eu sempre procuro mesclar a dança e o audiovisual, que são 2 espaços que são muito elitistas e muito excludentes. É difícil encontrar gente como eu, é difícil encontrar gente como os meus colegas de turma, nesses 2 espaços ainda em conjunto. Então eu falei, tá, agora que eu tô aqui, como que eu vou fazer pra juntar as 2 coisas que eu gosto, as 2 artes que me formaram? Não, e eu, como jovem de 31 anos, eu fico muito feliz de ouvir a sua frase e, ao mesmo tempo, olhar ao nosso redor. Nós temos aqui a nossa produtora que tá ali atrás com cara de brava, pele negra, retinta, o Maurício, nosso técnico aqui, salve Maurício. E assim, é o que você falou, assim, são lugares que a gente não pensava em ocupar. E aí, quando a gente consegue ocupar, a gente vê uma galera e vamos junto. Como nós. E a gente não consegue soltar mais essa galera, né, meu? A gente começa a fazer contatos, começa a se unir e é o Ubuntu para sempre. E aí agora eu quero saber o seguinte, lá dentro do Criar, eu sei que você também conseguiu fazer alguns trabalhos e você conseguiu fazer 2 documentários, ou mais. No Criar eu fiz... Não, no Criar eu fiz vários trabalhos. Você tava lembrando aqui. No Criar eu fiz vários trabalhos no final do ano. Inclusive, tava errado, que eu fiz muita coisa e eu fiquei doida. Nossa. Mas eu participei de vários projetos muito importantes pra mim. Caraca, vamos lá. Lá dentro teve um, e aí teve um outro que eu assisti que a gente vai falar daqui a pouco. Qual foi esse dentro do Criar? O dentro do Criar, que é o dessa foto aqui, foi o Movimento Retilíneo Uniforme, que foi o que eu dirigi. Que eu consegui dirigir. Não, você não só dirigiu, como roteirizou, como editou. Você chegou a aparecer na câmera também? Apareci. Então pronto, você atuou, dirigiu, roteirizou, tava lá, Eloá. E como é que foi isso? De onde veio essa ideia?
Então, eu lembro que no ano passado, no Criar, surgiu... Desde o começo do ano, a gente já entra sabendo que vai ter tipo um TCC, que é a PEC, que é o projeto que a gente entrega, assim, no final do curso. Aí, desde o começo, eu entrei, tipo... Eu não sou uma pessoa tímida. Eu converso bastante, mas eu não sou, tipo assim, a pessoa mais extrovertida do mundo, que eu vou chegar e falar com todo mundo. Então, tipo, nos primeiros dias, eu fiquei meio no meu cantinho. Aí eu falei, tá, mas tem esse negócio da PEC. Eu quero fazer a minha, mas eu não falo muito com as pessoas, não conheço muito pessoal, como que eu vou fazer? E aí, foi passando, fui fazendo amizade com as pessoas, conheci pessoas incríveis que me ajudaram a me desenvolver muito, que, tipo, não largaram minha mão em nenhuma parte do processo, principalmente a Bia e a Quilombola, que, tipo, cara, foi uma coisa, assim, acho que, tipo, são encontros que a gente faz, sabe? E aí, eu falei assim, tá, a gente teve lá a palestra, vamos escrever a PEC. Aí eu pensei assim, quem que, sinceramente... Quem que vai querer abraçar isso? Porque, querendo ou não, o que eu tava pensando, pelo menos eu pensava, querendo ou não, essa relação da dança é algo meu. Quem será que vai abraçar essa ideia? E aí, quando eu contei a história pro pessoal que eu queria fazer, muita gente abraçou. Aí, beleza, aí vamos lá escrever a PEC. E o momento de escrever o próprio documento, que era como um edital, foi um momento muito cansativo. Caramba. E foi meio que solitário também, porque, querendo ou não, pra escrever... Eu que sabia como que era, como que eu esperava, como que eu planejava. Então, tipo assim, eu tive muita ajuda. Eu tive ajuda em alguns momentos. Mas foi algo, tipo, de eu sentar no computador e ficar escrevendo. Aí, eu falei assim, tá, eu quero juntar a dança. Eu quero juntar o audiovisual. E eu quero falar sobre as pessoas pretas nesse meio. Então, o que eu vou fazer? Eu lembro de ter conversado muito com a minha mãe também. Minha mãe é educadora social. Minha mãe é uma pessoa, assim, muito inteligente. Então, sempre que eu tenho alguma decisão importante, alguma coisa, assim, pra sentar e fazer, eu sento com a minha mãe e falo, mãe, você me ajuda? Aí, ela me ajudou a escrever tudo certinho. E eu lembro que foi muito difícil organizar todas as ideias. Porque eu, tipo, tinha muitas ideias de 9 anos fazendo dança e eu não sabia como que colocar isso no papel. E aí, a minha mãe e as minhas amigas me ajudaram. E aí, depois de colocar no papel, eu falei assim, tá, eu tenho que ter uma equipe que reflita o que eu quero fazer na frente das câmeras. Porque acontece muito hoje em dia, das pessoas, principalmente no audiovisual, da publicidade, no cinema, quando a gente fala, tipo assim, vamos falar de pessoas pretas, vamos falar de pessoas LGBT, mas não tem essas pessoas por trás da câmera. Isso é. E isso foi uma coisa que eu falei assim, tá, eu não posso ser hipócrita. Então, se eu vou falar dos meus, eu tenho que estar com eles aqui. Então, eu lembro que foi um trabalho muito, tipo, minucioso que eu fiz. Tá, eu quero que todas as cabeças da minha equipe sejam compostas por pessoas pretas. Isso foi algo que eu pensei comigo. E eu consegui também. Tive uma reunião com o pessoal super abraçou, Charlie roteirizou, o Narco fez a direção de fotografia, enfim, todas as pessoas, todas as cabeças de departamento foram pessoas que eu já estava conversando. E pessoas que entenderiam sobre. Aí a gente começou a gravar, foi uma loucura. Nunca tinha dirigido nada. Nunca... Dirigido assim, sabe? Tipo, tecnicamente. Sim. Nunca tinha dirigido assim, nunca tinha feito muita coisa, muitos termos técnicos. E aí surgiu o MRU. Chamei alguns amigos meus, chamei a Bárbara, que fez esse processo da escola de dança comigo. Chamei o Breno, que é um amigo artista, o Pablo, a Carla, o Igor... a Carlinha, o Igor, e eu também, porque assim, como a gente sabe, era um TCC, então o orçamento era baixo, e falei assim, precisa de mais bailarina. Eu falei, gente, não tem problema, eu danço. Aí, pra conseguir caber no orçamento. Aí, marquei ensaios, a gente coreografou junto, alguns amigos me ajudaram a coreografar também, os próprios bailarinos coreografaram. Foi algo muito, tipo, a gente pela gente mesmo, sabe? Eu chamei o pessoal e falei assim, cara, o cachê é esse... Vai, tipo, tudo que a gente tá fazendo, a gente tá tentando pela gente. Você topa? E todos os meus amigos toparam, participaram. Foi muito importante pra mim. E aí surgiu o Movimento Atire Uniforme, que é um projeto onde eu quis trazer todas as dúvidas, todos os questionamentos que eu tive durante a minha formação para a tela, para as pessoas conseguirem ver isso, juntamente com o meu professor, meu grande mestre, o Milton Kennedy, que foi
um pilar essencial pra minha formação. Não digo nem como bailarina, digo como artista e como pessoa Sim, mesmo, como sabe? pessoa. O Milton Kennedy foi um dos primeiros bailarinos pretos que eu conheci na minha vida. Foi o primeiro bailarino preto que eu conheci na vida. Foi o primeiro professor preto que eu tive. Ele me dava aula de eficiência física. E depois foi dar aula de balé em alguns outros momentos. E o Milton, ele fez a Yodelê. Que a Yodelê é uma companhia de dança para pessoas pretas e indígenas. E também tem uma escola que tem todo um projeto que envolve a Yodelê. E assim que eu tava no curso profissionalizante da IDASP, o Milton tinha me chamado para fazer algumas aulas com a Yodelê. E aí eu lembro da sensação de entrar pela primeira vez na sala e ver, tipo, pessoas igual a mim, sabe? Tipo, uma coisa que me pegava muito, eu vi o pessoal fazendo aula de cabelo solto, de black, eu vi o pessoal de trança, o pessoal de dread, aí eu fiquei assim, cara, que loucura. E aí eu acho que o movimento retilíneo nasceu nesse momento, que eu vi e eu falei assim... Eu tinha quantos anos nessa época? Uns 15 anos, 14 anos, 16, essa idade aí. Aí eu falei assim, eu preciso falar sobre isso. Eu não sabia como, não sabia que ia começar no audiovisual, não sabia o que ia fazer, mas eu sabia que em algum momento eu teria que falar sobre isso. Porque eu falei, tipo, se eu me sinto assim, excluída sozinha, outras meninas, outras pessoas pretas também se sentem nesses espaços. E eu queria que todo mundo tivesse a oportunidade de conhecer a Yodelê. Aí fomos... tudo isso, né? Fomos gravar o MRU, consegui chamar o Milton para conversar um pouco com a gente. E o Milton, ele tem uma visão de arte, uma visão de dança, uma visão de corpos que sempre me chamou muita atenção. E ele sempre falou para mim que eu tive muitas questões com o meu corpo durante essa minha jornada na dança. Porque tem que ser um corpo extremamente magro. E também tem coisas que não dá pra mudar, né? Porque a gente nasce assim. E muitas imposições. Eu lembro que o Milton falava comigo bastante, que eu tinha muitas questões. Que o Milton falava comigo bastante. Ele falava que você não tem que mudar o seu corpo pra caber no balé, na dança. Você tem que fazer a dança caber em você. Então, como que você faz esse trabalho de pegar algo que é totalmente branco, da Europa, e fazer isso entrar no corpo brasileiro, que é um corpo miscigenado. Sim. Como que você faz esse trabalho? E o balé do Milton foi o que me mudou. Porque naquele balé eu percebi que, assim, nas aulas de dança com o Milton, a dança era uma ferramenta pro meu corpo. Sim. Era pra eu me fortalecer, era pra eu ter consciência corporal, e isso me fazia dançar várias coisas. E aí eu comecei a entender o meu corpo como uma ferramenta de trabalho. E além de uma ferramenta de trabalho, olhar pra mim com mais carinho, sabe? Sim. De olhar o meu corpo, olhar, tipo, o que me formou como pessoa e como que isso ia impactar na minha dança. Então, juntando todas as experiências que eu tive durante a formação também, muitos casos de racismo, que muitas vezes acontece de maneira velada, mas também às vezes na sua cara. Sim. Eu lembro que teve um caso na escola que eu me formei, na escola de dança que eu me formei, que uma professora tinha falado pra menina que ela não tinha que estar fazendo balé, ela tinha que estar fazendo hip hop. Nossa, velho. Porque ela era porque você é preta, porque Sim. você tem um cabelo assim, acho que não é sua pegada. Sim. Nossa. E eu lembro também que nessa mesma escola, a minha irmã começou a estudar comigo e ela saiu. Porque, tipo... É o que eu falei, é um lugar muito egoísta. E tipo, eu não julgo quem não continua nisso. Porque, tipo, cara, você enfrenta tanta coisa fora dos palcos e nos palcos que fica muito difícil de continuar. Eu lembro que quando eu comecei nessa escola, tinha 40 meninas na minha sala. Quando a gente se formou, era uma turma de 17, eu acho. Caraca, mano. Então, e tipo, dessas Nossa, 17, tinha 4 meninas negras só. Eu e mais 3 meninas. E é uma coisa muito louca, porque é um lugar que, tipo, deixam claro a todo momento que não é pra você estar lá. Que não é pra você estar presente. Ou seja, tipo, o seu corpo não é bom o suficiente, ou a sua... Ou, não sei explicar, sabe? Tipo, o que você tem não é bom o suficiente. Sim. E eu lembro que quando eu tinha 16 anos, eu, juntamente com a Bárbara, que é essa amiga que eu chamei pro movimento, e a Sofia, que é outra amiga também, a gente começou um movimento lá, porque, tipo, a gente ia dançar uma apresentação. E toda vez que tem essa apresentação, que a gente dança sem meia calça, a gente pinta a sapatilha do tom da pele. E aí, a gente ia pintar a sapatilha do tom da pele, não era o tom da pele, a gente pintava a sapatilha de rosa, um rosa claro, um salmão. E aí, também, nessa mesma apresentação, era pra fazer...
que era uma coisa que eu tinha com a minha mãe todo ano. Todo ano tinha que fazer um penteado muito mirabolante no cabelo. E o meu cabelo, é que agora eu tô de trança, mas meu cabelo é crespo, meu cabelo é um 4B. Então, tipo, muitas vezes eu tinha que fazer muita chapinha, fazer muita escova, pra ter o penteado igual das outras meninas. E eu tinha que ser igual às outras meninas que não eram iguais a mim. Então, tipo, eu lembro que eu tinha chegado a falar com uma professora, eu falei, ai, professora, eu tava de dread. Que eu comecei, assim, depois a colocar dread, colocar trança pra fazer as aulas. E aí eu falei, ai, professora, esse penteado eu acho que não dá pra fazer no meu cabelo. Aí ela falou exatamente assim, mas todas as meninas conseguem, só você não consegue. Então você tem que conseguir fazer. Cara. E aí, nesse momento, e no momento também de pintar a sapatilha, foi tudo pra mesma apresentação, eu falei assim, cara, eu acho que não tá certo. E, tipo, eu já comecei a ver coisas e já... Tipo, sabe quando vai crescendo algo? Tipo, alguma coisa tem que mudar, mas eu não sei por onde começar. É doloroso, porque começa com uma dor e você fala, não, isso aqui tem que mudar. Eu não posso mais sentir essa dor. Exatamente. E eu lembro, tipo, que eu falava bastante com a minha mãe. Eu falava assim, cara, mas eu tô muito triste, só quero chorar. E ela falava, mas você chorar vai ajudar alguém? Vai mudar alguma coisa? É triste, você tem que chorar. Mas o que você vai fazer pra mudar isso? Aí, nisso... Eu e a minha amiga Sofia, a gente marcou uma reunião com a coordenação. Aí a gente fez tudo certinho. A gente marcou uma reunião, a gente foi conversar, a gente sentou lá pra conversar e falou assim... É que é uma questão pra gente, quando falam de pintar a sapatilha da cor da pele, não é a cor da nossa pele. Quando a gente tem que usar a meia calça salmão, que é pra imitar a cor da pele, não é a cor da nossa pele. Quando a gente tem que fazer um penteado, não é pro nosso cabelo. Então a gente tá estudando aqui, passamos na vaga como todo mundo... E como que a gente é vista nesses lugares? Como que nós somos colocadas nesses lugares? E aí, eu lembro que depois dessa reunião... foi uma reunião bem tranquila. Tipo, a gente conversou. E aí falou, tá, tudo isso vai ser pensado. Aí, passou o ano, a gente achou que não ia dar nada. E no próximo ano, já tinham mudado o edital do uniforme. Nossa, tipo, aí tava lá no edital... Meia calça, cor da pele. Aí tinha lá as tonalidades de meia calça, cor da pele. Aí tinha lá as tonalidades de sapatilha também. Tipo, a sapatilha de ponta. Tinha lá pra pintar. Então, isso foi uma conquista gigante. E durante essa formação foi sempre isso, sabe? Sempre me perguntando o que fazer pra conseguir mudar esse meio da arte em geral. E aí, quando eu vi a oportunidade de fazer o movimento retilíneo, eu queria colocar tudo que eu já tinha vivenciado lá. Tanto que eu chamo a Bárbara, minha amiga, que atualmente também trabalha em uma companhia de dança. Ela é a única mulher preta. Caraca, mano. A companhia que ela dança. O Pablo, que é um outro amigo meu também, que é bailarino. Ele dança funk, ele também dança no Núcleo Luz. Então, tipo, o Breno, que também é um artista do audiovisual, é diretor de audiovisual. A Carla também, que... Então, são, tipo, essas pessoas que a gente encontra... E super faz sentido, sabe? Que eu sempre soube que no momento que eu precisasse me encontrar ou me reconectar com quem eu era, principalmente na dança, é muito assim, porque você acaba dançando muito o que os outros falam, e pra se encontrar é difícil, eu teria essas pessoas pra quem recorrer. Então, eu acho que, tipo, da equipe, do elenco, do Milton, de todo mundo que participou do MRU, todo mundo tem um significado muito grande. E eu digo não só pra mim, mas eu digo pra cena da dança em geral. É assim, a galera que tinha... Você quer mais água? Ah, eu mais não, água. Ok, tá aqui se quiser. É uma galera que precisava estar ali. Sim. A gente também conversou aqui um tempo atrás com a Jo Gomes, que é a Jo do Passinho. Ela contou a história dela incrível, foi uma aula, vou gravar com ela. E ela fala, ela foi lá pra fora estudar e conseguir trabalhos. Sim. Ela saiu de onde ela morava, foi lá para Portugal e numa companhia de 20, de 50 pessoas, ela e mais 2 pessoas tinham um cabelo crespo. E ela sofreu muito com esse tipo de dança lá dentro, o tipo de dança que ela dançava. Ela sofria muito racismo, porque tá lá dentro também do país, que é um país tão racista. Pessoas chegavam lá, nossa, esse seu cabelo é de verdade? Nossa. E aí ela começava a sentir muita Várias vezes. dor lá dentro. Eu cheguei a assistir o documentário, o Movimento Retilíneo Uniforme, e é muito louco isso, porque tem uma certa hora que uma das dançarinas fala assim, eu tinha que prender o cabelo e colocar um monte de grampo para poder ficar com um rabo de cavalo gigante, porque meu cabelo não dava certo, não segurava. E eu ficava, caraca, mano, que muito louco, porque você tinha que seguir um padrão eurocentral
E que não fazia sentido, como você falou assim, pra mim é um absurdo você ter que seguir umas meias de uma cor da pele, mas não era da sua pele. Sim. É um bagulho muito louco. Agora, o seguinte, e você também fez um outro documentário, né? Mas antes de mais nada, um salve pro Milton, porque se não fosse o Milton para dar esse primeiro passo, Sim. eu acho que a dança hoje não seria o que é. É. Então, no Brasil e no mundo, assim, o Milton foi muito foda. Parabéns pro Milton. Parabéns pro Milton. Você também fez um outro documentário muito importante também. Não vou lembrar o nome agora. A Margem da Capital? Isso. O que foi ele, já pra gente poder ir indo ali pro meu bate-bola, que é muito importante também pra mim. A Margem da Capital foi um trabalho que foi dirigido pela Lizzy, que é a quilombola, e pela Ketmira. E foi um trabalho que, inicialmente, eu comecei com uma função, aí depois eu fui pra outra. E foi muito bom. Eu acho que, pelo menos eu acho que tudo acontece no tempo que é pra ser. E se alguma coisa não acontece agora, é porque vai acontecer melhor depois. E eu lembro que quando eu vi elas escrevendo esse trabalho, eu falei assim, cara, eu quero tá. E aí, começou a surgir uma coisa que, iam viajar pro... A Liz é uma pessoa quilombola, uma mulher quilombola, do quilombo de Ivaporanduva. Não sei se eu pronunciei certo, se é Ivaporanduva ou Ivaporunduva. E ela nasceu e cresceu lá. E ela queria propor essa PEC, esse projeto, que era sobre a arte da oralidade. Então, um grupo... que o grupo da equipe iria lá pro Quilombo e aí iria gravar esse documentário. E aí eu lembro que ela tinha me chamado pra montar, pra assistente de montagem. E eu falei, tá, beleza, mas eu quero dar um jeito de estar nesse set. Aí passou um tempo, a Liz e a Ketmira desenvolveram um trabalho lindo, uma decupagem linda, um roteiro lindo. Foi tudo muito bonito de ver, o processo e o durante. Aí, na hora de viajar, tinha dado um dia, aí nesse dia chover, aí mudou de dia. E acabou que a pessoa que ia pra fazer a logagem, que era um amigo meu, C7, não conseguiu ir. E aí falaram, quem tá disponível? E eu já tava louca pra ir, eu falei, eu faço a logagem, não tem problema nenhum, eu vou ir eu logo. Aí eu consegui ir com o pessoal, fiz a logagem, só que, como era uma equipe muito reduzida, e a gente tava bem no interior, bem no quilombo, não tinha muito lugar próximo, não tinha muito pra quem... a gente pedia ajuda. Então, todo mundo teve que ir muito preparado e preparado pra trabalhar junto. Então, eu acho que, todo mundo fez um pouco de tudo. Todo mundo trabalhou muito junto. Foi um trabalho muito lindo de ver acontecer. E aí, nesse trabalho, a Lizzy tem uma parte que ela recita uma poesia, que quando eu tava montando eu lembrei a poesia de cor já. E é um trabalho que a gente fala principalmente com o Seu Dito sobre o quilombo e sobre como a história do quilombo vai se moldando. A gente fala sobre... O Seu Dito fala. O Seu Dito fala sobre como é a relação das pessoas do quilombo com, por exemplo, a educação. Que, às vezes, o deslocamento para, por exemplo, para fazer um Enem é algo muito difícil. É algo muito longe. Então, essa atenção do governo que tem com os povos originários e os povos quilombolas mesmo. E falar com o Seu Dito é uma coisa mágica. Eu lembro que em algum momento também fiz o making-off, tirei as fotos do making-off, e aí eu vi ele falando e eu ficava assim, cara... E era legal, porque, aqui era o quilombo e aqui embaixo tinha um rio. E aí a gente dormiu na casa da avó da Lizzy. E a gente ouvia o barulho do rio enquanto a gente dormia. Caraca, e o Seu Dito falava que o rio recarregava. Então, por exemplo, as pessoas iam lá pra pensar na vida. Ele falava depois, num momento que eu fui falar com ele, depois de tudo, eu fui perguntar pra ele, e como que é morar aqui? Ele falou que é uma paz. Caramba, cara. E o Seu Dito, ele é um líder muito importante pros povos quilombolas. E foi muito importante trabalhar com ele também, sabe? E eu, como pessoa preta, ver, a história... Porque, querendo ou não, o quilombo é um lugar muito histórico, sabe? Quem tá lá desde sempre. Então, são famílias que são moldadas na cultura quilombola e os saberes. Então, o documentário que fala muito sobre a arte da oralidade... Ele fala sobre como essas histórias, sobre como os saberes são transmitidos de pai para filho, de mãe para filha, de avô para neto. E foi algo muito lindo. Eu fiquei muito feliz de conseguir participar. Fiquei muito feliz que a Ketmira e a Lizzy me chamaram para fazer parte disso. E é um dos documentários que eu tenho mais orgulho de
ter feito parte. Tá no seu currículo lá. Tá no meu currículo. Tá nos seus destaques, Tá né? nos meus destaques. Caramba, cara, que incrível. Nossa, que prazer poder conversar. Olha, tudo bem? É um prazer poder conversar com você. Agora, o seguinte, eu já tenho, assim, um pequeno bate-bola, que eu acho que você não está preparada. Ai, meu Deus. Mas você é jovem, então você é do improviso, já pra gente ir pros nossos finalmente. Mas assim, você dá aula de dança? Dou. Então, se alguém quiser te contratar para poder dar aula de dança, como é que a gente faz para entrar em contato com você? Diga aqui para essa câmera como é que a gente te acha. Gente, vocês me acham no Instagram. O meu arroba é meio difícil de se pronunciar, então eu vou ditar. É @SANTX_X. Ótimo. A gente coloca também lá embaixo Tá na bom. descrição. A gente coloca aqui, ó. Clica aqui. Isso, coloca no card Aqui, ó. aqui, depois aí o editor que se vira, coloca no card. E alguma escola de dança? Não. Normalmente, tipo assim, quando eu dava aula de dança, eu fazia, como eu falei pra você, eu fazia muito bico. Então, se precisava, eu ia. Se me chamava, eu ia. Mas eu também dou aulas particulares. Ótimo. Me chamando, eu dou. Chamando ela, a gente vai lá. Mas também, assim, trabalhos audiovisuais, chama você. Gravar um clipe, gravar um... Me chama, gente, por favor. Me chama. Estou disponível. Estou disponível. Atualmente, estou trabalhando numa pós-produtora. Olha, que legal. E tô muito feliz também, que foi um espaço muito novo pra mim. É aqui perto, inclusive, aqui na Faria Lima. Um espaço muito novo, muito diferente pra mim do que eu tava acostumada. E, como eu falei, tipo, no MRU eu dirigi, eu me formei no Criar em Pós. Não sei se deixei claro, eu me formei em pós-produção. Então, tipo, eu gosto muito de montagem. Mas o meu sonho, assim, no futuro é ser diretora. Então, se alguém precisar de alguma assistente de qualquer coisa, gente, me chama. Porque eu acho que pra ser diretor, você tem que aprender um pouco de tudo. Então... pode me chamar, gente. E hoje para adulto tem que ter experiência, né? Hoje Sim. eu quero trabalhar com isso, tá? Mas qual é a sua Sim, experiência? exatamente. Tá? Então é muito bom você pegar isso também para poder não só criar um portfólio, mas também ter essa experiência. Então vamos lá. Eu quero que você me diga um livro que você indica para os nossos telespecs. Um livro que eu indico... O último livro que eu li... Ai, gente, deixa eu ver, calma. Pode falar qualquer um, sem medo, sem vergonha. Eu li um livro... esqueci o nome, da Ana Sui, que é um livro que a minha mãe me emprestou. Na verdade, o último livro que eu li mesmo foi o Amoras, da Emicida, que eu li ele duas vezes, que era da minha mãe, eu achei ele muito fofo. Mas o livro infantil, muito fofo, adoro ler os livros da Emicida. E um último livro da Emicida, que eu esqueci o título, que é Quando Encontra a Escuridão. Não me lembro o título certinho, mas é sobre uma criança que fica amiga do escuro. E aí, juntos, eles aprendem a não ter mais medo do escuro. Eu vi a divulgação disso. Teve até um clipe também sobre Sim. isso. Depois coloca aqui embaixo pro Coloca pessoal nos ver. cards, tá, produtor? Foi Produtor, esse. editora. Editores, aí. por favor. Então, os 2 últimos livros que eu li foi... Tá, coloca aqui no card, tá bom? Por favor. Aqui embaixo, tá, gente. Mas assim, fica a dica do Emicida. Fica. O livro do Emicida. Que ele é minha grande referência pra tudo. A minha também, Meu artista cara. favorito do mundo todo. Eu também. É Meu Emicida. Spotify tá há 3 anos, assim, artista mais ouvido. Emicida. Na lista de músicas, não tem nenhuma música dele, mas o artista mais ouvido é ele. Então, acho que o Spotify fica confuso, tá ligado? Top 5 fãs globais da Emicida. Então... Mas eu indico também, agora eu indico pra você, Café, da Dona Jacira. Mãe dele. Tem um sim. livro dela chamado Café, que é lindo, que é incrível. Ouvi falar, Conta a mas não história cheguei a dele. ler. Dela, Vou né? ler. Maravilhosa. Ela é muito foda. Tem frases dela, tem fotos dela no Museu da Favela. Mas quando a gente fala Legal. fotos dela, não é tipo ela na foto, assim. É fotos dela do bairro que ela morava, lá no lindo. Fontales, com frases dela. Então, assim, Dona Jacira também tem que ser uma referência pra gente. Sim, saber as mulheres que moldaram os nossos grandes ídolos, né? cara. Isso que eu falo. O Ubuntu, eu aprendi muito do Ubuntu com ele. Sim. O Nós por Nós é o Ubuntu versão brasileira, tá ligado? Vamos lá, então, uma música, já que estamos falando de artistas musicais também. Fala uma música que você indica. Uma música que eu indico, uma música que eu tô ouvindo muito agora, que eu sempre escuto. Um álbum em geral é aquele álbum da Emicida, pra quem já... Nossa! Você já sabe, nem sei concluir. Foi o que cai, assim, de verdade, esse álbum é de 2009. Em 2009, o meu vizinho, no final da rua, falou, mano, escuta isso aqui. Ele me deu o CD, o encarte, daquela primeira leva do Emicida.
O primo do Emicida morava na minha rua de trás. E nas 2 ruas de trás morava o Emicida. Eu sou do Fontales. Aham. Tá ligado? Então, esse Criar ela perto álbum... também. O Criar lá dos lados, Fontales. Ó, legal, não pertinho. sabia, que legal. Todo olha. mundo junto. Se eu soubesse do Criar antigamente, eu tinha feito Criar, mas agora eu não tenho mais idade pra entrar no Criar. Mas é isso, assim, esse álbum pra mim foi minha vida, assim. Só não sei ele de cor, mas algumas músicas eu ainda sei. Esse álbum, eu sempre me confundo na hora de pronunciar o nome. Pra quem já mordeu um cachorro por comida. Por comida. Até que eu cheguei longe. Até que eu cheguei longe. Então, esse álbum, em geral, eu escuto muito. Mas a música que eu escuto muito do Emicida, que eu tô escutando bastante agora, é Zica. Tá certo. E... O Zica Vai Lá? Zica Vai Lá. E o álbum Amarelo também, Sim. que eu acho muito lindo. É muito foda, cara. Não, É porque eu gosto de escutar... Tipo, se eu vou pegar essa semana, eu vou escutar o álbum do Emicida. Eu vou escutar o álbum da Lineker. Então, eu gosto de escutar álbuns. Eu também, cara. É muito foda. Você consegue ver todo o artista naquele álbum. Sim, e ver a história se desenvolvendo. E o mixtape dele foi a primeira, assim, você consegue ver quem é o Emicida desde a primeira faixa até a última faixa. E ver como ele foi se moldando. Aquela música que ele mistura samba. Esqueci o nome agora. Que ele mistura samba com rap. Eu vou colocar aqui, eu vou mandar pra você no WhatsApp. Tem várias. Você coloca aqui. Fechou. Mas, cara, eu lembro que eu escutava ela ouvindo pro Criar. Aí eu falava, nossa, tem que vencer na vida. Essa música me faz vontade de vencer na vida. Por favor, não. É que Preciso tem vencer. várias, eu não vou falar aqui. Mas a gente tem mais um tempinho? Tem mais uns 5 minutinhos ali ainda. Você sabe o porquê que chama Pra Quem Já Mordeu um Cachorro por Comida Até Que Eu Cheguei Longe? Não, por quê? Ele ficava sozinho, ele e o irmão. A mãe deixava eles lá sozinho com um lanche lá, assim, tipo um pão com alguma coisa. E aí ele tava aqui, ó, assistindo TV, moscando. Veio o cachorro e pegou o lanche dele. Ele pegou, puxou o cachorro e mordeu o cachorro. E falou assim, não, devolve, tá ligado? É isso que ele conta, tá ligado? Se foi verdade ou não foi, mas... Não, mas foi engraçado. Foi engraçado, é por isso que ele fala. Pra quem já mordeu um cachorro por comida, mano, até que eu cheguei longe, tá ligado? É foda. Vamos lá, então falamos de livro, falamos de música. Me indica um filme bacana. Gente, um filme que eu estou indicando pra todo mundo que eu tô obcecada é Pecadores. Fui assistir... Tá todo mundo indicando esse livro, esse filme. É uma loucura. Nossa. Quando eu vi aquele filme, de novo, aquele negócio... Eu vi os caras e falei, como que eu faço pra tá aí? É aqueles filmes que dá vontade de você ter feito. Eu falei assim, cara, isso é tão bom que eu queria ter feito. Cara... E é um filme muito lindo, é um filme muito bom. Eu não vou falar nada pra não dar spoiler, mas vale lembrar também que a diretora de fotografia foi uma das primeiras mulheres a dirigir na câmera da IMAX, película 70mm, eu acho. Foi a primeira mulher a fazer isso. Muito legal. Caraca, também. que foda. E é isso que eu falo, de estar na frente e atrás das câmeras. É um filme lindo, é um enredo lindo, é uma fotografia linda. Tudo de lindo nesse filme. O que eu ouvi também de uma pessoa que me indicou muito, várias coisas, me deu spoilers e tal, mas eu apaguei da minha memória, foi que a direção revolucionou também o cinema. Cara. A forma de fazer cinema foi revolucionada ali naquele filme. Meu, é que eu não sei como falar sem dar spoiler, mas, tipo, tem uma cena que... É isso que, tipo, que a gente tava falando, sabe? De saudar quem veio antes. E a todo momento o filme trabalha com isso. Então, tipo, é um pouco falando do momento atual, que também já é no passado, 1930, esse tempo nos Estados Unidos. Então, é falar do momento atual e também falar do passado e tudo isso junto. E mistura dança e música. A relação do povo preto com jazz, com soul, com a música. É lindo de ver. Assistam Pecadores. Assistam Pecadores, Vou gente. tentar assistir ainda, deve estar no cinema, eu vou tentar assistir. Tá. Então vamos lá. Filme, livro, música. E agora vamos ver o que é uma referência pra você. Quem é uma referência pra você? Quem é uma referência pra mim? Acho que a minha maior referência, quando vou falar de tudo, é a minha avó. A minha avó e a minha mãe. Porque, tipo, quando a gente faz referência, a gente pensa em falar, ai, quem você quer ser, alguém da sua área. Mas eu acho que a minha avó e a minha mãe são as minhas maiores referências de tudo. A minha avó, que sempre me incentivou a estudar, independente do que eu gostasse. E a minha mãe também, que sempre me apoiou como artista. Que teve um momento, gente, que quando eu concluí o ensino médio, fiz o Enem, passei por uma faculdade no Rio de Janeiro. Caraca, Passei pra UFRJ no Rio de Janeiro. E aí, eu tava no último ano de balé e eu falei assim, mãe, eu não sei se eu quero ir ou se eu quero acabar. E ela falou, faz o que seu coração mandar. E muita gente tinha falado, mas você vai largar, você é louca. Você não vai pra faculdade, você vai ficar aqui sendo artista, você é maluca. E a minha mãe sempre me apoiou. E a minha avó também sempre
Minha avó foi a primeira pessoa da minha família a fazer faculdade. Minha avó é professora de matemática, atualmente ela é aposentada. Então, acho que essas são as minhas melhores referências. Porque, pra mim, o mais importante da referência é estar perto também, sabe? Admirar as pessoas próximas de você. Então, tipo, admiro muitos artistas, muitas pessoas. Mas as minhas referências são as mulheres da minha vida, que são minha mãe e minha avó. Ótimo, isso aí, parabéns. Salve sua mãe, salve sua avó. Agora, a última pergunta, que é a mais difícil desse podcast. Ai, meu Deus. O que é arte pra você? Nossa. A arte, pra mim, é... isso aqui vai soar clichê. Imagina. Mas não. a arte, pra mim, é o você... Além do se expressar, mas você mostrar com sensibilidade o que você é e o que você vê. A arte, pra mim, é você conseguir transmitir pra outras pessoas o que você sente. Tanto nos palcos como nas telas, eu senti que, pra mim, isso é muito pelo movimento. Então, tipo, eu triste tô dançando, eu feliz tô dançando, eu triste tô gravando, eu feliz tô gravando. Então, eu sempre tô mostrando de mim. Então, o resultado final que a pessoa vai ver é sempre o eu. Então, pra mim, a arte é isso. É você mostrar a sua vulnerabilidade. Porque, querendo ou não, quando você tá dirigindo um projeto, ou quando você tá dançando alguma coisa, ou quando você tá gravando alguma coisa, você sempre tá muito vulnerável lá. Tipo, você tá mostrando pra todo mundo as suas fragilidades. O que você quer e o que você não quer que seja visto na câmera. E isso repercute no seu trabalho. Pra mim, a arte é isso. A arte é você mostrar sua vulnerabilidade e aprender e ensinar com os outros. Então é isso. A arte é isso. Gente, então muito obrigado, Eloá. Valeu mesmo pela presença. Tá, toca aqui. Foi um prazer poder te conhecer e gravar com você aqui Obrigada, hoje. gente, Mais uma feliz. vez também agradeço ao nosso técnico do estúdio hoje. Salve, salve. Agradeço a nossa produtora que tá ali atrás também, Giovana, tamo junto. Gente, agradeço a você que acompanhou até aqui. Escreve aí nos comentários o que você gostou, o que você não gostou. Curte, compartilha. Ó, pra quem não tá assim, não conhece, compartilha pra lá para as pessoas conhecerem, compartilha pros amigos, compartilha pros inimigos. Não gostou? Escreve lá, comenta que engaja também. Comenta que não gostou. Tá? Então é isso, gente. Muito obrigado, tamo junto. Valeu. Obrigada, gente. Fui. Pode